só para eu deixar um recado aqui, porque nós quatro, nós tínhamos conversado que a gente ia falar dentro de 60 minutos. Mas nós não vamos falar dentro de 60 minutos. Já deu agora 59 minutos e nós não vamos encerrar. Nós vamos continuar porque nós estamos com um público muito bom, já mais de 55 pessoas já estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Nós vamos continuar, tem muita pergunta, muita coisa. Teve algumas perguntas que me mandaram aqui, que aí depois eu quero passar para vocês. Até veio no direct, veio no WhatsApp. Mas nós não vamos encerrar agora, vamos seguir ainda, tem muita coisa, acho que a gente precisa levar para todo mundo, como o doutor Anis falou, tem muita gente que não tem conhecimento, a gente precisa mostrar isso para o pessoal. Tiago, pode ficar à vontade, a live vai ficar gravada, mas pessoal, acompanha, vocês vão estar recebendo informações de primeira mão. Doutor, eu entendo o respeito, tá? Eu como síndico profissional, eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho as suas publicações, né? Como de todo segmento. E respeito e admiro, tá? Eu acho que a gente cresce com essas opiniões, sim, né? O que eu não entendo é que, se é tão grave essa prestação de serviço, se ela é tão errada, se ela está tão camuflada, com a certeza jurídica que o senhor nos passa, por que o próprio magistrado ele ainda decide para o condômino pagar a inadimplência quando a empresa vai lá no judiciário e executa a dívida? Vamos lá, vou responder. Porque a empresa entra como terceiro interessado e a justiça vê isso com bons olhos. O terceiro interessado nessa questão é muito importante te avaliar. Trazendo um paralelo aqui, doutor, por exemplo, eu tive um síndico que passou 30 cheques aí. Oi? Eu não sou doutor, não. A gente fala com o doutor, que é o hábito, né? Quando a gente conversa muito com o advogado, desculpa, o faz hábito. Faz parte. Então vamos lá. Tiago, vamos lá trazer esclarecimento. Por quê? Porque entra como terceiro interessado. Ou seja, eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, um condomínio que teve aqui um síndico que passou 30 cheques para uma empresa que ia fazer uma obra, e essa empresa trocou esses cheques que foram assinados pelo condomínio, pelo síndico, desculpa, e trocou esses cheques com carro, o cara comprou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a obra que ele executar no condomínio. E todas as pessoas que entraram com a execução do cheque, que é o caso, o título, a cota condominial, ela é um título executivo. Então, o cheque também é um título executivo. Então, quando as pessoas executaram os cheques, chama-se terceiro de boa-fé. Estava assinado pelo síndico, não teve para onde correr. É a mesma coisa que eu fazendo um paralelo às garantidoras. Por isso que dá-se o valor sim a elas, porque as garantidoras comprovam que passaram dinheiro para o condomínio. Então, ela passa de direito ao crédito. O que se discute aí é a perda da natureza, até porque, para vocês entrarem com ação, vocês estão tendo procuração do condomínio, através da pessoa do síndico. Vocês não entram de forma direta. Por isso que, diante desse valor, existe uma coligação de uma cobrança. Por isso que é procedente. O que se discute, e que ainda se vai discutir no judiciário, que ainda não entrou nessa seara, Tiago, é a questão ainda dessas premissas em relação à execução do serviço. O que está tendo hoje, foi até colocado aí pela doutora Valesca, né, que também ela é advogada da comissão, é a questão, por exemplo, rescisória. A gente tem uma dificuldade quando esses condomínios hoje estão com garantidor e querem se desfazer da empresa. Eu tenho amigos meus particulares que são donos de garantidoras. A gente sai para tomar chopp, conversa, e eles dizem, Anderson, dificilmente um condomínio consegue rescindir comigo, porque a gente amarra. Tem condomínios, por exemplo, que na rescisão coloca a garantidora que para ela fazer a rescisão tem que devolver o dinheiro que ela emprestou, pagou a inadimplência com juros de correção. Gente, o condomínio não tem dinheiro, não gera lucro. Como é que vai fazer isso? Não rescinde nunca. Ou colocam também dizendo assim, você não precisa devolver, mas nosso advogado aqui, ou escritório, vai continuar com as cobranças daquilo que nós emprestamos. Aí vira outro problema, porque já houve uma rescisão de contrato com a empresa e a empresa ainda está lá cobrando dívida de condôminos. E o que eu falo? Na questão rescisória, o que eu tenho dito para os condomínios? Judicial, a gente está judicializando. E na judicialização nós estamos dando ganho de causa, diante do que a gente chama, né, o excesso, né, em relação aos contratos, a abusividade dos contratos. Né? As cláusulas realmente são pactuadas de uma forma que para o condomínio se torna abusiva, porque ela não consegue se desfazer. Tá? Esse é um ponto. Né? Outra questão que nós temos que trazer também é em relação, por exemplo, aos condôminos inadimplentes, que isso é uma pergunta. O cara está lá, a empresa foi lá e pagou. Na hora ela está com a dívida, ele chega assim para mim e fala, eu tive aqui um senhor aqui, mês passado, que me procurou e falou assim, doutor, eu estou com uma dívida de 25 mil reais, mas sabe quem está me cobrando? É uma garantidora, uma empresa que foi lá e comprou.
ela quer que eu pague para ela. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você não vai pagar para a empresa, você vai pagar em juízo. Como discutir isso em juízo? Saber se realmente é legalidade e tudo. Sabe o que o juiz determinou? Em primeira instância, tá? Eles recorreram. O juiz determinou que o valor de cobrança que seja legal, a gente primeiro verificou que o valor não estava condizente com a legalidade. Existia mais cobrança. Mas no caso dessa empresa, tá, pessoal? Não estou dizendo que todas são assim, não. No caso dessa empresa, a gente fez um levantamento e viu que realmente o valor estava excessivo. E aí ele fez uma consignação em pagamento de um valor certo. E diante disso, quem foi que o juiz determinou o recebimento? O condomínio. E aí, obviamente, o condomínio, depois, que era a pessoa que nós ingressamos com a ação, entrou lá e repassou o dinheiro para a empresa, que a empresa tinha pago. Mas um valor que não era condizente com o que a empresa estava cobrando. Então, são essas situações, gente, que ocorrem e que a gente vai observando no dia a dia, que tem que ter uma legalidade, tem que ter uma premissa, uma análise. Gente, é 2% de multa? 2% de multa. Desconto de pontualidade vai ficar para a empresa? Vai ser do condomínio? Eu vejo que desconto de pontualidade, pessoal, veja bem, é uma forma de combate à inadimplência para condomínios. Se tem uma garantidora que vai cumprir o preceito de cumprir 100% da receita, para que eu desconto pontualidade? Para ficar com ela? Quando não paga, aí a empresa fica, não, o desconto pontualidade é R$50. Você imagina por unidade, agora é para mim, e eu estou cobrando. Então não precisa. São questões assim, pessoal, que a gente enxerga que realmente as cláusulas são leoninas, as cláusulas são abusivas, e nós não podemos. Eu, infelizmente, pessoal, já tentaram em condomínios que eu faço jurídico, contratar a empresa. Mas eu não consegui aprovar nenhum contrato. E quando você entende a sistemática do que vai acontecer, você não consegue passar o contrato. Entendeu? Então, por que não ajuda? Eu faço os rebates dentro das cláusulas, coloco uma questão analisando o meu cliente, que é o condomínio, e aí as empresas não aceitam. Entendeu? Porque ela vai ver que ela se encaixaria dentro de um valor, de uma cobrança, como se fosse uma empresa de cobrança, um escritório jurídico. E para ela não é interessante fazer um empréstimo de dinheiro naquelas condições. Não é interessante. Então, é isso que eu tenho que fazer. Pessoal, uma empresa... Não, pois não, Thiago, pode falar. Eu conheço uma empresa que, quando tem desconto pontualidade, essa empresa fala que não é mais necessário desconto pontualidade. Desculpa, não entendi, cortou um pouquinho sua ligação. Dita que eu conheço uma empresa que, quando ela vai analisar que tem desconto pontualidade, ela fala para o condomínio que não tem mais a necessidade do desconto pontualidade. Deveria falar, né? Deveria trazer isso para o condomínio. Eu conheço, existe. Oh, não, é isso que eu disse. Mas tem empresa que, infelizmente, não. Então, tira, né? É isso que eu falo. Temos que analisar isso. Porque, no final, pessoal, quem vai pagar por isso é o condomínio adimplente, como eu falei no início, porque vai se cobrar porcentagem do valor que está sendo pago em inadimplência zero, não é isso? Então, o condomínio inadimplente, ele, além da previsão orçamentária, porque na previsão orçamentária, como eu disse, existe uma gordura de inadimplência que ele tem que estar pagando. Aí tira essa gordura, né? Porque tem a inadimplência zero. Mas, em compensação, a porcentagem que está sendo pago para as empresas, o condomínio adimplente está pagando por isso. Ele está pagando pelo inadimplente. Isso não é explicado, eles não sabem. Vai cair a ficha tempo depois. Poxa, eu estou pagando aqui 7% para a empresa, ela empresta aqui quase 20 mil por mês, eu estou pagando 7%. Minha cota da minha fração ideal está sendo contribuída pelo inadimplente. Está errado. Então, são situações, pessoal, que nós temos que legalizar. Eu acho que tem que conversar. Eu digo sempre que eu não estou para aqui quebrar a empresa, eu não sou contra ninguém, eu não tenho problema com ninguém, eu só acho que nós temos que fazer a coisa certa, não como está sendo feita a grande parte das empresas. E eu, na condição de advogado, que atuo na área há muitos anos, o que eu quero trazer é essa segurança jurídica, tanto para o condomínio como para a empresa. Sabe por quê? Porque, pessoal, eu digo para vocês, eu analiso diversos contratos aqui por semana, de todos os tipos. Sabe o que eu penso? Eu sou um prestador de serviço, eu também tenho contrato com o condomínio. Não adianta a gente só olhar o lado do condomínio, eu acho que tem que ter, eu digo sempre, uma parceria para que dê certo, uma prestação de serviço, ela é uma via de mão dupla. Tem que ser bom para ambos. A empresa gera lucro, o condomínio precisa da empresa, mas que a gente consiga trazer um equilíbrio contratual diante das premissas legais, pessoal. Legais. E não da forma como a maioria hoje estão fazendo. É isso que eu tenho combatido e combatido de frente. Eu quero deixar isso bem claro, sabe, Vinícius, Thiago, Dizan, que é isso, eu não estou aqui para derrubar a empresa, eu estou aqui para fazer que o mercado trabalhe de forma legal. É isso. E vamos trabalhar, pessoal. Todo mundo tem direito. Tá bom? E é isso que eu quero trazer para vocês. E é justamente esse um dos objetivos da mobilização, né?
conscientizar as pessoas, os síndicos, né, não só os síndicos, mas principalmente as pessoas que moram nos condomínios, para entender que a gestão de um prédio ela precisa se cercar de bons profissionais, no âmbito administrativo, no âmbito contábil, no âmbito jurídico, no âmbito de prestação de serviço de um modo geral, até às vezes no caso de uma contratação de uma garantidora, seguindo todas aquelas premissas, legal, dentro da lei tudo certo, é isso que os síndicos precisam entender. Porque infelizmente algumas questões do mercado se aproveitam de muitas coisas, isso é fato. Né? E eu queria trazer uma abordagem aqui que me fizeram uma pergunta. Eu tentei até colocar aqui, não consegui, mas me fizeram uma pergunta o seguinte, eu vou contextualizar ela em cima da pergunta que foi feita. Porque nós comentamos aqui, e foi falado, né, que a garantidora, quando ela faz a cobrança, ela está fazendo um ato ilegal, porque ela não é um jurídico. E ela está fazendo a cobrança lá do jurídico. A mesma coisa, a gente associou isso também com aquelas administradoras que estão vendendo aquele pacotão, aquele combo, e estão fazendo assessoria jurídica e também fazendo cobrança de taxa de condomínio. Só que aí, associando essa situação com o tema que nós temos aqui em debate e com a pergunta que me fez, porque o Código Civil fala, no artigo 1348, que o síndico tem a obrigação de fazer a cobrança dos moradores inadimplentes. Então, o síndico, se ele não é um advogado, ele está praticando um ato ilegal? Ele está fazendo algo ilegal? Pô, vou lá, vou cobrar o inadimplente. Não, mas peraí, né, tem que ser o advogado que tem que fazer essa cobrança. Então, isso também, aí a pergunta que eu fiz toda essa situação em cima dessa pergunta, que é essa ao final. Quando o síndico faz essa cobrança, ele também não está praticando algo, apesar de estar no Código Civil, mas ele não está praticando algo que não é dele. Eu não sou advogado e estou fazendo cobrança. Vinícius, antes de entrar nessa pergunta aí muito interessante, eu queria fazer um complemento à discussão anterior. Assim, que eu sou defensor ferrenho de que o condomínio ele tem que ter a sua autonomia como síndico, ele que tem que procurar as soluções. Como eu disse, fazer as cobranças ativas, fazer campanhas, fazer tudo que for possível, verificar a sua previsão orçamentária, se ela está de forma eficiente. Então, ele tem que tomar todas as atitudes para ele continuar com a sua autonomia. Inclusive, como bem apontou o doutor Anderson, que hoje lá no Código Civil tem lá as imposições ao condômino que não paga as suas contribuições. Atualização monetária, multa de 2% e juros de 1% ou os convencionais. E essa é uma questão que é pouco explorada hoje no mercado condominial. Os síndicos eles poderiam, através do seu corpo jurídico, convocar assembleias para aumentar esses juros. Começar a cobrar um juros maior, porque acaba com aquele negócio do condômino ficar escolhendo a dívida. Essa dívida é a que vai doer menos no meu bolso. Com isso, o condomínio aumentando a multa, os juros mensais para 5% ou 10% ou 9%, com certeza, esse condomínio inadimplente vai pensar duas vezes antes de deixar a cota condominial em atraso, sem o pagamento. Inclusive, às vezes, muitos questionam, pô, mas 2/3 de quórum, é muita coisa, é difícil para a gente conseguir atingir. Hoje, nós temos a possibilidade das assembleias virtuais e as assembleias permanentes, quer dizer, hoje vai facilitar e muito o síndico atingir os quórums para fazer as modificações aí que são importantes para o condomínio. Então, é uma sugestão de começar a pensar em fazer essas mudanças, esses movimentos, em aumentar juros, conforme o Código Civil preceitua muito bem, e com isso começar a ver os resultados. Aí lá na frente, a hora que o síndico esgotou tudo, já fizemos aumento dos juros moratórios, o jurídico bate forte na inadimplência, eu chego a cobrar de porta em porta, a minha previsão orçamentária está certinha, a gente bateu tudo ali, e a inadimplência não baixa, de repente poderia até caminhar e pensar em uma garantidora, fazer um estudo de mercado entre essas situações. Então esse é um ponto que eu acho que é muito importante, até mesmo para o síndico não perder a sua autonomia e também no momento de passar o bastão para o próximo síndico, não passar um problema, passar o condomínio redondinho, tudo certinho, dentro de uma lógica e uma legalidade. Bacana, muito bom. E aí dentro daquela situação que eu comentei e que associa ali ao artigo 1348, né, que o síndico tem que
É obrigação de fazer a cobrança dos moradores inadimplentes. Como que fica a situação dele naquela situação? Teve alguns comentários, mas eu gostaria que vocês registrassem isso aqui. Como que ficaria a situação nesse caso? Se ele estaria fazendo algo ilegal, ou se pelo fato de estar no Código Civil ele pode fazer a cobrança, como que funcionaria isso? Só dando um complemento aí, já passo a palavra para os colegas, entendo que aí ele tem autorização legal. A própria lei já dá essa capacidade de cobrança para o síndico. Ele já está bem claro que ele que vai fazer a cobrança da taxa condominial, dos juros e das multas que existirem. Então, isso é bem claro, bem direto. É óbvio que muitas vezes ele precisa terceirizar esse serviço para ter uma eficiência, porque o síndico ele não tem só essa obrigação de fazer cobrança. O síndico ele tem N responsabilidades, N questões para estar se preocupando com o condomínio. Então, muitas vezes, ele fazer a cobrança, ele acaba entrando num embate com o condômino, e às vezes esse embate nem tanto é saudável. Então, ele deixando um departamento de cobrança para atuar dessa forma, acredito que o resultado final vai ser muito mais eficiente do que ele tomar essa obrigação para si. Doutor Anderson, pode completar, Tiago, fica à vontade. Então, como síndico, não tem como ninguém usurpar esse poder do síndico de cobrar, de comandar, ter o poder disso aí, né? Não vejo como um exercício ilegal, compete ao síndico, tá? Como compete ao síndico também contratar prestadores de serviço com excelência, que possa auxiliá-lo nas suas tomadas de decisão, né? Prescindivelmente o advogado. Eu não considero um síndico assim, vamos falar de síndico orgânico, até para falar de síndico. Um síndico hoje, sem uma assessoria jurídica apta e atualizada, ele não vai muito longe. Com propriedade de causa, né, em muito pouco tempo, ele vai se enrolar. Ele vai fazer uma contratação indevida, um contrato aí que não foi analisado. Se ele não tiver essa assessoria, ele não vai conseguir andar muito tempo. E na cobrança, é ele que vai ali, né? Ô, seu fulano, todo sábado tá ali na churrasqueira comendo aquela picanha. Chega aqui perto do condomínio, vamos regularizar essa conta, né? Na cobertura teve um vazamento no telhado por falta de manutenção, por falta de dinheiro, não tinha uma batidora. Mas aí o cidadão da cobertura, ele quer que o condomínio indenize o prejuízo dos móveis. Mas só que o cidadão lá deve horrores. Ô, cidadão, seu fulano, paga aqui, me ajuda aqui aí na inadimplência que eu consigo fazer a manutenção aqui da cobertura. Né? Então, assim, isso a gente não consegue tirar do síndico. Não tem contrato, não tem, assim, compete a ele essa prerrogativa e essa orientação, essa sabedoria. Eu vejo como expertise dele ter profissionais competentes ao seu lado. Essa questão levantada aí é muito importante, viu, Vinícius? Que muitos falam assim, então, se a cobrança é uma premissa da advocacia conforme as decisões, porque o 1348, inciso 7º, traz a questão do síndico cobrar? Por uma simples questão, diante das responsabilidades, obviamente, em primeiro lugar, como o síndico ele é o administrador do condomínio, ele que vai saber quem está ou não está inadimplente, ele tem que ter esse conhecimento. Inclusive, ele responde civilmente em caso de prescrição do título executivo diante das cotas condominiais de 5 anos, ele vai responder e vai pagar por isso, caso ele não cobre. É uma responsabilidade dele, né? Mesmo que ele não esteja diante de uma premissa que, na época, é a execução. Então, o que traz isso? Mas o artigo 22 da 4591 de 64, parágrafo 1º, traz lá o seguinte: ao mesmo tempo que é responsabilidade do síndico fazer a cobrança, pelo 1348, traz a premissa, o artigo 22 da Lei das Incorporações, né? Lei dos Condomínios de 64, traz a premissa do síndico delegar os poderes também a outros, à administração. E essa delegação é feita para o escritório, no caso de cobrança, no escritório de advocacia, que é o que é a legalidade dos atos em si. Não é para a administradora, não é para a garantidora e não é para a contabilidade. Tá? Porque isso é uma premissa da advocacia. Ponto. Então, obviamente, como colocou o Tiago, se o síndico ficar lá, né, eu for cobrar isso, né, batendo de porta em porta, ele pode ser recebido lá com agressão, né, a pessoa tá, então ele não vai fazer isso, né, até porque hoje a gente está vendo tanto de agressão com o síndico aqui em Brasília, tá quase toda semana. Então, ele delega essa tarefa, esses poderes que é dele, pelo 1348, a uma empresa, no caso o escritório, que possa realmente exercer a cobrança, tá bom? Então se complementa nesse sentido. Mas ele pode receber
Se ele tiver a pessoa falar lá, se não tiver um contrato, condomínio muito pequeno, né, aquele condomínio de 10, 15 unidades que está ali, a pessoa, todo mundo se conhece, uma família quase, obviamente, se ele receber a cobrança, ele não está cometendo nenhum ato ilícito, tá bom? Diante do prêmio 348. É isso que a gente traz a premissa. Perfeito. Quer completar alguma coisa, Dizan? Não, perfeito. A palavra do doutor Anderson foi bem esclarecedora. O síndico ele tem mesmo que fazer a cobrança, porém, ele pode delegar, como eu também defendo essa questão, até para, além de ter uma eficiência melhor, um profissional, não digo que o síndico não seja capacitado a fazer a cobrança, mas um profissional exclusivamente capacitado para isso, para fazer essa função. Inclusive, ele vai além, porque o síndico vai fazer só a cobrança extrajudicial, cobrança administrativa. Se tiver que ajuizar, de qualquer forma, ele vai ter que contratar um escritório de advocacia para estar ajuizando essa cobrança. Então, de fato, ele já estaria encurtando um caminho. O jurídico, o departamento jurídico de cobrança, já estaria, desde o primeiro momento, em contato com aquele inadimplente para tentar resgatar o mais rapidamente possível aquela cota condominial. Mas perfeito, colocação excelente. Eu quero fazer uma pergunta. Específica para cada um. Até para a gente tentar moldar mais ainda todo esse conceito que foi trago, né, aqui para todos. A gente tem a imparcialidade de realmente trazer aqui o conteúdo, trazer informação, entregar, principalmente para os síndicos, toda essa segurança. E dentro desse assunto nosso de hoje, eu queria trazer uma pergunta para cada um, e eu quero fazer ela em ordem alfabética. Primeiro, eu queria perguntar para o Dr. Anderson se ele vê alguma vantagem na garantidora, e se sim, qual seria e por quê? Ou se não, também explicar o porquê. Claro. Eu digo assim, a atividade garantidora, ela é como eu falei, nua e crua, tirando toda uma análise por trás da situação do tipo de serviço, é maravilhoso que pudesse se trabalhar os síndicos com 100% da receita. Então, falando da praticidade em si da situação, muito bom. Só que aí por trás, como eu falei, aí eu venho com como é que eu posso dizer, as minhas adversidades contrárias à atuação, pela forma, como eu já falei aqui, de como estão atuando no mercado. Porque não esclarecem a realidade dos fatos. Essa é a questão. Por isso, se disser tem vantagem, não consigo ver apenas a vantagem de se ter 100% da receita diante de tudo aquilo que está atrás e que pode ser resolvido, pode ser legalizado, e que o síndico, como um prestador de serviço, uma pessoa leiga, grande parte, possa saber o que eles estão contratando, saber o que realmente as vantagens e desvantagens. Eu acho que se isso estivesse sendo praticado de uma forma, né, transparente, de uma forma que realmente traga uma realidade, sim. Pode ter condomínio que a salvação seja 100% da receita? Sim. Uma garantia de receita? Sim. Eu digo sempre que, assim, mas, como eu disse, eu não posso ser condizente com o que está tendo no mercado hoje, em grande parte. Eu não vou dizer todas, repito, não posso, mas em grande parte. Então, na condição hoje, se eu fosse síndico, poderia ter diversas propostas, como já tivesse que avaliar e tivesse conhecimento técnico em relação à atuação, eu diria que não seria uma vantagem. Mas eu acho que falta realmente informação, falta transparência na atuação dessas empresas, falta realmente trazer uma realidade, porque eu só enxergo, a gente parar para pensar, o que é bom para o condomínio? 100% da receita. Ok, o síndico vai pagar a conta? Gente, isso é uma obrigação. E eu tenho condomínios que não tem também garantidora, que fazem a cobrança devidamente, tem um jurídico atuante, um síndico que cobra. Eu tenho um síndico aqui que sabe o nome de cada um e o valor. Né? É claro que depende do condomínio. Condomínio de 1.000 unidades, eu tenho um síndico de 1.400 unidades aqui no condomínio, a receita é bruta. Mas não tem uma garantidora lá porque se faz a cobrança devidamente, se acompanha, tem um processo. Né? Então, para o síndico, para o condomínio, interessante ter 100% da receita. Ótimo, claro. Né? Já que o condomínio não gera lucro e precisa pagar a conta. Mas existe, como eu te falei, para a empresa, excelente, porque ela vai estar ganhando valores. Quanto mais ela empresta dinheiro, melhor para ela. O que eu vejo, que aí às vezes eu não busco um sentido também, é que quanto maior a inadimplência, mais a empresa ganha. Ou seja, vai na contramão. Ela está combatendo, ela está garantindo. Beleza, está aqui o dinheiro 100%.
Mas, obviamente, todo mês, quanto mais dinheiro ela emprestar, que ela passar para garantir a receita, melhor para ela. Então, isso, entenda, analisando o ponto final, não do início ali, mas lá na frente, é uma desvantagem para o condomínio. É uma desvantagem para o condômino. É uma desvantagem para o morador. Vai pagar caro por isso. Eles têm que saber o que eles vão pagar por isso. E se eles tiverem ciência do que eles vão pagar e aceitarem, é uma coisa, gente. Tudo bem. Entendeu? Tem gente que não faz isso? Não, eu vou parcelar aqui no cartão com juros, ou vou fazer um parcelamento, comprar um carro financiado, sabendo eu que quando assinar um contrato de alienação fiduciária, eu vou saber o que eu vou pagar, o preço final do meu carro. Então, por que não expõe isso? Por que não mostra para os moradores que o valor que ele vai pagar, claro que depende da inadimplência, é variável, mas saber que as taxas embutidas ali serão dessa forma? Isso não é explicado. Isso não é falado. Então, por isso, diante de não haver a transparência que traz o Código de Defesa do Consumidor, é premissa do Código, princípio da transparência, da proporcionalidade e da razoabilidade. E o contrato de prestação de serviço das empresas com o condomínio é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso tem que estar claro, e não está. Por isso que eu digo que não concordo, não atuaria dessa forma, da forma como está sendo apresentado. Mas há soluções? Pode haver? Pode. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa fazer live como essas, cursos, que as pessoas, né, que estão do outro lado também, os empresários, as pessoas que estão atuando, saibam que isso vai ser melhor para todo mundo, pessoal, para eles e para o condomínio. E a coisa dá certa. Saberem que o jurídico tem que ser um jurídico próprio, que o condomínio vai fazer a cobrança. Ah, mas a empresa está comprando, como é que... Então ele contrate, tem que saber essa relação. Tem que definir isso da forma como está. Não pode estar errada, está ilegal. Por isso, pessoal. Tá bom? Mas é um futuro que a gente pode analisar, olhar e trazer a legalidade disso. E a segurança jurídica para ambos. Tanto para o condomínio, como para a empresa. Perfeito. E agora eu quero trazer uma pergunta para o Dizan. Na ordem alfabética. O Anderson... Pode... Oi? Você fez a pergunta para o doutor Anderson e você disse que era para todos. Não, era uma pergunta para ele, mas aí eu vou fazer uma pergunta para cada um, e aí pode, às vezes, comentar alguma coisa que foi passado para o anterior, mas pode ficar à vontade também. Aí o que eu queria perguntar para o Dizan é o seguinte. Dizan, você como advogado, como alguém que atua na parte jurídica, seja assessoria jurídica, seja na parte de cobrança de condomínios, você entende que os advogados estão perdendo o mercado na cobrança quando o condomínio contrata garantidoras? Como que você como advogado enxerga isso? De fato, se você for olhar friamente, dá a falsa impressão que os advogados estão perdendo esse mercado, porque a partir daquele momento a garantidora vai fazer toda a frente da cobrança e aquele seria um nicho que os advogados estariam, vamos falar, entre aspas, perdendo, eles estariam perdendo receita. Porém, eu entendo que, nesse caso em específico, o condomínio que está com a intenção de fazer a contratação de uma empresa que garante a sua receita, é primordial que ele tenha um departamento jurídico do lado, porque ele vai ter que estar sempre analisando, sempre verificando, e digo mais, todo o trabalho que a garantidora fizer, até mesmo de cobrança extrajudicial, judicial, eu entendo que deveria passar antes pelo crivo do jurídico do condomínio. É para isso que o condomínio já tem o departamento jurídico, porque o advogado é uma relação de confiança. Então, você não pode empurrar um advogado lá para o síndico e falar: ó, síndico, você precisa assinar uma procuração para esse advogado. E o síndico fala: mas quem que é esse advogado? Esse advogado é um que vai representar o condomínio a partir de agora nas cobranças judiciais. Eu entendo que isso aí é uma coisa que é extremamente perigosa, porque o síndico ele vai perder a essência da relação confiança cliente-advogado. Tudo bem que a gente sempre levanta a questão que o advogado ele é contratado do condomínio, mas naquele momento que o síndico ele é o responsável legal pelo empreendimento, ele vai ter mais contato com aquele jurídico, aquele advogado. Então, ele vai ter que ter uma relação de confiança. Não podemos deixar essa situação de cobrança solta, mesmo tendo uma garantidora.
porque para evitar até mesmo muito desses problemas que o doutor Anderson muito bem pontuou, de fazer cobranças abusivas, cobranças vexatórias, índices de juros exorbitantes. Muitas vezes as garantidoras, a gente até vê muito no mercado, condômino, fique tranquilo, você não vai ter nada, não vai sofrer nenhuma punição. A gente vai cobrar de acordo com a sua capacidade de pagamento, podemos parcelar o seu débito. Isso é muito legal, muito bonito poder parcelar o débito, mas em que condições vão ser parcelados esses débitos? Qual que vai ser a taxa de juros aplicada? Até quantos meses ele vai poder parcelar esse acordo? E se houver quebra de acordo? Tem punições? Os juros vai ser maior? A multa vai ser maior? Os honorários vai ser maior? Vai ter juros sobre juros? Então, assim, eu entendo que o jurídico ele vai ter que ter uma atuação mais eficaz e mais eficiente dentro do condomínio. Então, com isso, eu não enxergo que perderia mercado. É óbvio que o departamento continua reforçando aquela mesma tese desde o começo. O condomínio, antes dele pensar em contratar uma garantidora de crédito, ele precisa avaliar se ele já fez tudo o que estava ali ao seu alcance. Vamos dizer, como se fosse uma cartilha do síndico. O síndico ele tem aquelas premissas iniciais. O que ele precisa fazer com a inadimplência? Fazer a cobrança, verificar quem está devendo, desde quando está devendo, se o departamento de cobrança está fazendo a cobrança, e pedir relatórios para o departamento de cobrança. Quais foram as medidas que vocês tomaram para cobrar essa inadimplência? Ligou, mandou carta, já está em tratativas, teve resposta do condômino, entendeu? Porque senão fica uma coisa muito ilusória. A gente vendeu um conto de fadas, e sendo que o condomínio ele tem as suas responsabilidades, como condomínio com os condôminos, como síndico na sua gestão, porque ele responde civil e criminalmente por isso. Então é muito importante ele estar, antes de qualquer coisa, respaldado pelo seu departamento jurídico. Então eu entendo que num condomínio que está preocupado efetivamente em cumprir com todas as suas responsabilidades de uma forma legal, o jurídico não vai perder a sua importância e o seu desempenho dentro do condomínio. Até porque o serviço jurídico ele não se resume somente à cobrança de inadimplência. Ele vai muito além disso. Tanto é que aqui no escritório a gente recebe demandas de síndicos das mais diversas e variadas questões, desde condomínio antissocial, se pode fazer tal indagação, se o barulho do cachorro, como que ele faz para notificar. Então eu vejo que o jurídico ele não pode ser resumido somente a uma cobrança, e sim a todo o trabalho, desempenho e a necessidade dele estar ali inserido no quadro de prestadores de serviços dos condomínios. Estava com o áudio desligado aqui. Agora eu vou passar muito bom, Edson. Ótima a sua colocação. Foi assim, bastante esclarecedora, que realmente isso. O jurídico no condomínio não é só cobrança, ele vai muito além, né? Ele abrange uma área, uma esfera muito grande dentro do condomínio. Seja ele administrativo, contábil, o jurídico abrange tudo isso. O jurídico aciona a consultora, o jurídico aciona contador, aciona administrador, defende de ação trabalhista, problema de barulho, enfim. O jurídico ele é muito amplo dentro do condomínio, então colocou muito bem e foi bacana a sua colocação. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Thiago na posição de síndico. Como ele mesmo cita aqui no Instagram, um apaixonado por esse segmento tão complexo, mas porém não complicado, eu queria saber o que ele, como síndico, reforçava para vocês como o descomplicador de ter uma garantidora de forma segura dentro do condomínio. Vinícius, como eu já citei algumas vezes, fazer gestão com dinheiro é muito bom. Da mesma forma que o advogado não é só cobrança, o síndico não é só pagar conta. Mas eu entendo que na cota do condomínio, uma das principais despesas chama funcionário e água, em boa parte. Para a parte financeira, é a inadimplência. E se na minha gestão eu já não vou ter problema com inadimplência, eu vou ter mais tempo, mais oxigênio para tratar de outras demandas que o meu condomínio precisa de mim. Então, assim, a necessidade e a vantagem de ter a gestão com a garantidora, simplesmente que o fator financeiro ele não vai mais existir
tá? E eu vou ter tempo para uma outra demanda, sabendo que a vantagem não é ter a garantidora por ter o dinheiro, tá? É saber quando que eu vou ter 100% daquela receita, é saber como é que ele vai tratar o meu condômino. Será que eu vou passar minha inadimplência para o doutor de exame e ele vai ser agressivo, como que ele vai se portar? Ele vai estar pela saúde financeira do meu condomínio ou ele vai estar pela saúde financeira dele, do escritório dele? Porque uma opinião minha, um advogado ele não consegue ser 100% perfeito na assessoria jurídica e no resultado financeiro do condomínio, salvo se ele tem uma equipe, tá? Porque o que a gente está cansado de ver é uma assessoria jurídica que o trabalho dela é entrar com o processo e dar uma listagem para o síndico. Ó, síndico, aqui eu já fiz, tem que esperar, bota dificuldade no judiciário. Quando não, quando é um outro, ele vai lá, não consegue, eu acredito que precificar os seus honorários e faz complemento de renda, de receita com os honorários. A gente vê muito isso, doutor Anderson, né? Não sei se vocês verem isso. Ou seja, o bom profissional, ele fica fazendo ali, ele fica chateado pela perda de receita. Mas eu, como síndico, eu tenho que ver o que é melhor para o meu condomínio. Como o doutor Anderson falou, eu presto serviço para o condomínio, eu não presto serviço para a empresa, para a garantidora, né? Então, assim, eu preciso saber como que ele vai tratar o meu condomínio. Eu preciso saber se ele vai colocar uns juros abusivos, eu quero saber se ele vai seguir a risca ali a minha conversão, o que está precificado. Então, assim, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu concordo 101% com o doutor Anderson quando ele fala das situações do mercado, do que vem sendo praticado no mercado condominial. Isso é uma realidade, doutor Anderson. E pode ter certeza que isso é uma dor minha como síndico e como prestador. Tá? Então, assim, já me candidato aqui a fazer parte do seu grupo para que a gente possa melhorar e montar uma forma, uma linha de pensamento para que as empresas possam adentrar e seguir esse formato. Eu sou defensor disso. Então, o que for benéfico, Vinícius, a gente tem que buscar. Tá? Ah, se eu tenho um jurídico que ele só me dá número de processo, cara, eu sou o síndico, eu sou o dono da caneta, eu vou destituir esse jurídico, eu vou buscar um doutor Dizão, um doutor Anderson da vida, que busca pela inadimplência, que me traz resultados, que me dá um parecer favorável defendendo o condomínio, que me dá uma orientação com base no Código Civil para que eu não erre, para que eu não tome decisões errôneas. Você está entendendo? Porque ali o síndico, quando ele atua com maestria, ele dá um resultado, ele faz uma valorização profissional para o seu condomínio, para a sua comunidade. Então, assim, é um conjunto. Não adianta cair de paraquedas ou entrar pelo dor e ficar pelo amor. Né? Eu acho que tem que saber o que quer, saber onde está, saber onde quer chegar. Então, cercar de profissionais que lhe ajudem, que lhe fomentem esse resultado. Eu só queria pedir licença aqui, Vinícius, fazer uma parte aqui em relação ao comentário do Thiago. É importantíssimo o que você colocou, Thiago. Realmente, eu digo que muitos jurídicos não sabem atuar com inadimplência e acham que atuar com inadimplência é entrar com processo. Não é isso. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, no escritório, um departamento, chama gestão de inadimplência. Aqui eu não aceito nenhum contrato de condomínio que passe por 60 dias, que passe pelo departamento de cobrança, na qual a gente tem pessoas especializadas que fazem cobrança com o inadimplente, conversando, negociando. É isso. Isso realmente é uma cobrança efetiva. A gente faz cobrança no país todo, não é só do Distrito Federal, não. Por causa disso, a gente tem uma efetividade, digo para você, muito maior na cobrança extrajudicial do que na judicial, o que não é bom para o condomínio. E outro ponto que eu também só queria adentrar aqui é que, assim, existem muitas formas, sabe, Thiago, da gente conseguir legalizar. Então, como eu disse, há possibilidade? Sim, eu vejo um caminho. Porém, as empresas, né, os sócios, têm que buscar. E aí, saber realmente a realidade, os síndicos, o que eles podem buscar um equilíbrio. Eu tive um caso de um condomínio que já estava com uma garantidora há 3 anos. Quando eu assumi o condomínio, obviamente, quando eu analisei o contrato, eu não parti direto com uma rescisão. Eu parti para um diálogo com a empresa. E um dos primeiros pontos que eu peguei, falei assim, olha, a partir de hoje, sua empresa não vai fazer mais a cobrança. Mas como assim? A gente pagou a inadimplência. Eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte, peguei a decisão, trouxe aí para eles um parecer jurídico mostrando que você não pode fazer isso, porque é ilegal. E aí, a gente já, de imediato, a gente já assumiu a cobrança. E o que é que eu disse para o síndico? Falei, olha, eles compraram, a gente tem que devolver esse dinheiro, dentro de um critério contratual legal. Então, nós vamos agora assumir a cobrança. Então, o escritório assumiu essa cobrança, dentro de um contrato que a gente tinha em condomínio, negociamos a cobrança. Obviamente, estava um pouco fora
do escopo, do valor que a empresa estava cobrando pela cláusula leonina, abusiva no contrato. Então, nós trouxemos a legalidade da cobrança, e aí sim, fomos lá, e diante daquilo que a empresa pagou, que nós buscamos a inadimplência, repassávamos o dinheiro para a empresa garantidora, entendeu? Então, é viável fazer esse trabalho, desde que haja um equilíbrio de contrato, um equilíbrio na prestação de serviço. E aí fizemos um contrato. Não precisei rescindir com a empresa. O condomínio não precisou fazer a rescisão. Nós trabalhamos de uma forma que deu para manter dentro de uma legalidade. E aí, claro, o síndico, a administração, o conselho, o subsíndico, souberam todas as premissas do que estava acontecendo, uma realidade que eles não tinham conhecimento. E que eu, com transparência, obviamente, passei a realidade para eles. E diante do que foi feito, o trabalho que foi desenvolvido, conseguiu agregar o meu trabalho com o trabalho da empresa. Isso é importante, pessoal. Por isso que eu digo, ninguém está fazendo caça às bruxas aqui. A gente não quer derrubar a empresa. A gente quer fazer o que é legal. E fazer o que é legal é fazer o que é certo. Né? Então vamos buscar. Vamos buscar isso e a gente tem condições de conversar e dialogar sempre sobre essas questões. Doutor Anderson, só uma parte. Eu já estou vendo uma outra modalidade do contrato. O senhor me falou que conversou com a empresa, assumiu a cobrança, certo? E essa inadimplência que o senhor não recuperou como escritório jurídico, o condomínio devolveu para a empresa depois, essa inadimplência? Não, a gente acionou e o contrato que foi reajustado com a empresa, foi feito um aditivo contratual, obviamente a gente sabia que a empresa teria que ser ressarcida, ela pagou o dinheiro. E aí nós fomos trabalhando a inadimplência, mesmo com as cobranças extrajudiciais, à medida que ia fazendo os acordos ou pagamentos, nós íamos fazendo repasse para a empresa. Ela não teve nenhum prejuízo. Obviamente, digamos assim, diminuiu o que ela vinha de forma abusiva no contrato. A gente conversou, chegamos a um denominador, condomínio com a empresa, com orientação do jurídico. Nós chegamos a um denominador e eles viram a benesse. Eles não teriam um ganho tão exorbitante como vinham tendo. Isso é fato. Foi fato que as cláusulas eram abusivas. Mas nós legalizamos dentro do que a Convenção trazia, o Código Civil traz, fizemos a legalidade dos atos e mantivemos. E deu tudo certo. Ficou tudo redondo. Mas em relação a quem vai entrar com a ação, como vai entrar com a ação, como seria o recebimento, a empresa recebia relatório aqui do escritório de todas as cobranças e negociações que estavam sendo feitas. A gente passou toda a transparência, tudo. Por isso que eu digo, gente, vamos fazer, dá para buscar. Ficou claro aí, Thiago? Tranquilo? Perfeito. É assim, acontece, eu vejo isso, né? A empresa assumir a cobrança, porque muitas das vezes, como ela já fez frente do dinheiro, ela vai buscar lá o retorno do investimento dela. E a gente não encontra uma boa atuação, tipo do seu escritório aí, propriamente dito, em querer trabalhar para resolver a situação financeira. Mas quando o senhor fala que assume a cobrança, e um exemplo, em um ano, uma inadimplência de 80 mil, terminou aquele prazo contratual, o condomínio devolveu os 80 mil que ele garantiu nos trâmites contratuais, eu acho que foi isso aí. Não devolveu, a gente continuou com a cobrança e fazendo repasse para a empresa o que era de direito. Ela ia receber o valor. Até voltar esse dinheiro que ela colocou no condomínio. Eu não entendi. Cortou. Ela continua garantindo mês a mês até o dia que voltar. A gente reajustou o contrato. Nós conseguimos reajustar o contrato. A empresa não foi feita nem rescisão. Fizemos todos os reajustes contratual e a empresa ainda está, digamos, passando o valor dentro de uma porcentagem que ela recebe sobre isso, que já é um ganho, mas diante de um repasse que o condomínio hoje, diante da relação contratual, está fazendo para a empresa. Não é a empresa que estava recebendo mais. A gente tirou o recebimento direto dela e sim passou para o condomínio. Os boletos, os acordos, todos caíram na conta do condomínio, diante dos juros e multa. Não caiu nem na minha conta jurídica, nem na conta da empresa. E aí os valores, que eram os contratos mensais, que tinham aquelas porcentagens, já eram repassados os valores, mensalmente, tá? Isso já era pago mensal. Porque como havia um valor, nós tínhamos uma porcentagem lá, se não me engano, de 4,5%, adotado pelo condomínio. Tudo bem, o pessoal quis, continuou, foi levado para a Assembleia, continua com 4,5%. Só que as cobranças foi efetivamente feito pelo escritório. E os valores das cobranças, diante do que foi acertado no contrato, foi tudo repassado para a empresa. Entendeu? Sim, eu acho perfeito. Quando a gente encontra um jurídico atuante, eu acho que nada que não se resolva numa conversa. Tranquilo, né? Tranquilo. Entendeu? Pessoal, olha só, eu queria primeiro aqui falar que eu aprendi aqui hoje. Síndico, busque ter amparo de pessoas especializadas, seja na parte jurídica,
na parte administrativa, busque informações, entenda os contratos, tenha o jurídico para entender o contrato da contratação de uma empresa como essa, que é o tema que nós estamos falando hoje, de garantia. É fato que você trabalhar com caixa sempre 100% é muito mais fácil do que com caixa faltando 5%. Imagina faltando 30, 40, 70%. Isso é fato. Mas conheça direito o serviço, converse com o seu jurídico, estude sobre o assunto, busque empresas sérias, tome cuidado, porque tem aquelas letras miúdas dos contratos. Né, tenha muita atenção com relação a isso. Eu tenho condomínio que tem inadimplência zero e não tem garantidora. Eu tenho condomínio que tem garantidora e funciona perfeitamente, claro, com o respaldo jurídico de análise de contrato. E também existem condomínios que têm uma inadimplência e não querem nem ouvir falar em garantidora, que está lá com o jurídico atuando, trabalhando e buscando sempre lá as alternativas. Então, se cerque de pessoas que tenha conhecimento, que vai te trazer um retorno muito bom para dentro do condomínio, porque todos nós trabalhamos em prol do condomínio, isso tem que ficar muito claro, né? Eu queria pedir também aqui, agradecer o espaço cedido aqui pela Mobilização Sindicatura, reforçar que todos os sábados tem live aqui, sempre ao final do mês tem um debate, então hoje o horário foi um pouco diferente, foi às 11 horas, por conta de compromissos de alguns de nós, então sempre as lives acontecem às 9 horas, agradeço aí a todos que participaram, eu queria pedir a todos para olhar para a câmera, fazer aquele sorrisinho e pedir para quem está assistindo, se puder dar o print, né, para depois mandar para a gente, marca lá o Instagram, Mobilização Sindicatura, Vinícius da Icran, que é o meu, Dizan Júnior, que é o do Dizan, Thiago Corrêa com THY e o Anderson Machado, underline condominial, marca a gente lá. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um sorriso bacana aí pra gente dar um print. Vamos lá? Ótimo, pessoal, obrigado a todos. Fica aqui o meu agradecimento, minha gratidão por estar aqui com vocês. Passo para todos aí, em ordem alfabética novamente, doutor Anderson, doutor Gizan e Thiago, para vocês fazerem seus agradecimentos para a gente poder encerrar. A live vai ficar postada aqui no Instagram, vai ficar publicada, vocês assistirem novamente e pode ter certeza, vai ter a fase 2. Aguenta aí que vai ter a segunda etapa. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí pelos organizadores da Mobilização Sindicatura. Estou seguindo vocês aí também. Sigam lá meu canal, como eu disse, né? Nós estamos aqui realmente, eu como professor, pessoal, há 25 anos, eu digo que a gente tem que passar informação, as pessoas têm que saber, eu luto pela informação e gosto de passar uma informação assertiva. Então é isso que a gente precisa fazer, que as pessoas realmente recebam essas informações. Por isso, parabenizo aqui o Vinícius pelo convite, agradeço a Mobilização Sindicatura, agradeço, né, a participação do colega, o doutor Dizan, o Thiago, um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando vier a Brasília, né, a gente vai fazer um congresso, inclusive, da ABA, tá, pessoal? Congresso, vai ter o Congresso de Sergipe, em Goiânia, que vai ser no final de semana, num sábado, acho que dia 28, e nós vamos fazer um congresso da Associação Brasileira de Advogados, presencial e transmitido online, né, aqui em Brasília, na sede da associação, tá? Vai ser um congresso com um dia, uma terça-feira, a abertura, com advogados, com síndicos, e outro na quarta-feira, dia 1º de junho, um congresso, o dia todo aqui, tá? Então, se quiserem vir, serão sempre muito bem convidados. Se quiserem participar também da ABA, da Associação Brasileira, estão convidados. Né? Então, é um prazer, né, dizer que estamos todos aqui. Vamos na luta. Vamos lutar, vamos buscar nosso espaço, vamos fazer o que realmente precisa ser feito e ajustar esse mercado condominial tão desajustado, mas que precisa de uma orientação e que traga realmente as premissas de uma segurança jurídica para todos. Obrigado aí por vocês participarem. E desculpa qualquer coisa, nada pessoal, mas é que a gente precisa realmente falar. Às vezes eu sou um pouco incisivo, né? Mas é com certeza para trazer o melhor para todos aí, tá bom? Uma satisfação conhecê-los. Bom, agradecer a todos aqui, primeiramente aos participantes, Vinícius pela mediação, Thiago, doutor Anderson, foi um debate bem urbano, não teve nada que desabonasse aí, foram todos os pontos de vista apresentados, todos os pontos de vista foram respeitados, que é o mais importante acima de tudo. E o que eu vejo que o resultado é trazer para o síndico, para o mercado condominial, um conteúdo para que cada um tenha ciência do que o mercado oferece, o que o mercado espera do síndico, espera do
dos condomínios, para que tudo seja muito bem ajustado, muito bem organizado, para que não haja essas atrocidades que a gente acaba vendo no mercado no dia a dia. E agradecer a todos que acompanharam a live ao vivo e também os que assistiram aí pós-gravada. Espero que ela seja esclarecedora a todos. E agradeço aí a atenção aí de todos. Muito obrigado e um excelente final de semana. Pessoal, Vinícius foi lá no meu Instagram e pegou minha fala, né? Assim, eu pratico isso todos os dias. É um mercado complexo, mas não é complicado. A gente só precisa acordar todo dia e tentar puxar o melhor, fazer com que o segmento condominial ele fique mais profissionalizado, mais honesto, mais verdadeiro. Então, um espaço como esse aqui dessa live, espaço da mobilização e vários outros espaços que a gente tem ao longo do Brasil, faz com que a gente melhore cada dia mais o segmento. Mas profissionais vão existir, isso não tem como esconder, mas só que a gente precisa sim, todo dia, um dia, fazer algo mais pelo segmento condominial. Isso é uma bandeira minha, uma missão minha, enquanto síndico. Enquanto diretor comercial de uma garantidora, tá? Eu defendo o trabalho da garantidora. Existem empresas que trabalham de forma honesta, séria, visando a parceria, sim, com o condomínio, visando a saúde financeira e ainda mais, visando a intimidade de cada condômino, fazendo algo diferente para que eles possam voltar para o eixo financeiro do seu lar, da sua família. Eu fico à disposição, tá? Tem lá o Thiago Correia com Y, né? E pela mobilização pelo país afora. Doutor Anderson, satisfação, como falei antes, tá? Acompanho o seu trabalho, vou continuar, vou lhe buscar durante a semana para que a gente faça os encontros. Lógico, temos opiniões, né? E vamos tentar convergir para puxar o que é melhor para o segmento condominial. Enquanto síndico, enquanto prestador, acredito que posso contar com o senhor, como o doutor Dizan, Vinícius e muitos outros profissionais que tem aí, tá? Satisfação, o prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Teve aqui um debate paralelo no chat também, foi muito prazeroso. Foi, tá? show. É isso aqui. Participaram aí ativamente. Satisfação e obrigado. Muito bom. Pessoal, ótimo sábado, bom final de semana para todos. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau.